Ouçam, ó nobres almas de todos os reinos, distantes ou vizinhos, do glorioso Macaco Neutro Podcast. É com brado de júbilo e pompa real que neste 17º capítulo anunciamos as augustas presenças de Suas Altezas, Bruna Mata e Rebeca Zadra. Damas da arte vocal e companheiras de jornada, suas histórias e encantadoras prosas ressoam em nossos ouvidos como doces melodias, tocando profundamente os corações deste humilde reino sonoro. Este podcast é patrocinado por Viva Pop, a pipoca crocante, deliciosa e saudável. São vários sabores e para ganhar 20% de desconto, use o cupom Macaco Neutro. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela e peça já a sua Viva Pop, porque viver é maravilhoso. Sejam bem-vindas, macacas! Fala galera, aqui é Cassius Romero, tá começando mais um Macaco Neutro Podcast e hoje, na presença dessas grandes princesudas, Bruna Mata, Rebeca Zada, aê! Que maravilha! Um prazer estar aqui, muito Ai, obrigada. Eu nem dormi hoje. É verdade. Tava ansiosa. Escova logo 7 horas da manhã, 7 é da isso? manhã, a Lu nem Rotina, quis me atender. A Lu sempre faz isso, escovar meu cabelo. E a Margarete e o Jeff. Ah, que Não bonitinho. quis, 7h30 eu tava lá, mas deu certo. Que maravilha. Que bom. Tá feliz, Rebeca? Tô feliz. É. Tampando meu olho de maquiagem aqui. É, Se maquiar 7 horas Ali. da manhã, não... as duas estão de princesudas. Obrigada. Adorei. Meu sonho. Que bom. É verdade, eu sempre quis uma dessa. Nunca tive Então uma. é de vocês. Vou dormir com ela. Manda foto amanhã, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Se vocês responderem as próximas perguntas, que é a nossa roleta de perguntas do macaco, vocês vão ganhar presente. Caso contrário, vocês não ganharão absolutamente nada. É tipo show do milhão. Roda a vinheta! Bora! Ai, Pode. É o seguinte, eu começo aqui fazendo as perguntas. Quem vai decidir o tempo é a nossa querida plateia, tá? Então não adianta fugir. Nós temos aqui, vamos ter um time Temos code na algum- tela, um cronômetro na tela. A hora que o João quiser, o João Luca pode colocar o cronômetro na tela. Seja gentil. Já tá aí, beleza? Seja gentil. 5 Pra mim, nada. pra mim era data, isso aqui. Pra mim é uma data, essa porcaria que aqui. você fala? Fala nem sei lá, quem você fez? Eu fiz, acabou. 5. Ó, eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, tá? Para Tá. não ter erro, tá? E são coisas que são pertinentes à vida de vocês, à profissão de vocês. Tá. Então não adianta tentarem escapar, porque é uma coisa verdadeira e é importante para espalhar a palavra do macaco, beleza? Então vamos começar a primeira com a Bruna. Primeiro respondendo, quantos pelos tem um cachorro? Mas primeiro, a plateia vai decidir quantos minutos ou segundos elas responderão. 10 segundos. Olha, 1 bilhão. Fica aí. 0, porque eu pensei num cachorro sem pelo. Nossa, que horror. Ah, mas tem porquinho, tem o porquinho skinny. Porquinho Tem o skinny, gato sem pelo. Tem o gato, porque o cachorro deve ter. Cachorro também Deve tem ter esse um tipo de... mexicano, qualquer É. coisa. Eu já vi. Não sei Um se é isso. chihuahua com asma e Existe. caiu todos os horrível. pelos, é isso? Coitado. Não, Nossa, tô- que tô- horror, tô- que coisa Ai, vergonhosa, né? Você arrancou os pelos mesmo, Não, então é isso. um tipo. É um tipo de cachorro. Você nunca viu? Então, Não, cachorro eu não sei, mas... já é só ser conta do um a porquinho. menos pra Rebeca, porque a Rebeca não se preocupa. Ninguém é palhaço nessa casa. Vamos provar que existe esse Vamos provar. cachorro. Vamos não. para a próxima pergunta. Eu quero recontagem. Não é contagem. Eu quero Você já não análise vai dos ganhar advogados presente. Eu no sinto telão. muito. Muito bem, a próxima pergunta na tela. Qual personagem você não gostou de dublar? Bruna. Eu não gostei de dublar. Tem uma personagem que eu acho que eu não tava pronta pra ela naquele momento. Vocês falam nome? Precisa falar nome? Posso deixar... Vou deixar... Vai ficar no ar, assim. Vai ficar no ar, E eu acho que eu não tava pronta. Hum. Então eu vejo e eu tenho vontade de enfiar embaixo da escada e ficar por lá um tempo. Beleza.
Eu tenho uma personagem numa série que a gente precisa expor, assim, quem é. Que também, eu acho que eu fui mal escalada, né? Eu não sei se mal escalada. Algumas pessoas que dirigiram falaram, não, até que combinou, mas talvez elas eu até sei tentando qual que me é. agradar. Pode ser porque você faz essa série. Isso é verdade. Ficou uma bosta. Ficou. Ficou uma bosta. Não era pra você. Não era Ficou mesmo. uma merda. Possível, Mas eu já gente. fiz vários que eu não gostei. Eu nem perguntei pra plateia essa, porque ele botou o ali, tempo... ó, já foi o ó, tempo, já foi. O com a tempo gente é o mesmo. mesmo para as duas, então tem que ser... É. Tá, entendi. Aí volta do Posso zero. passar, tá bom. Tá. Muito bem, vamos para a próxima. Bruna, você prefere a sua personagem preferida com a sua voz ou com a voz de uma outra atriz dubladora? Tempo na tela. 1 minuto. Oh. Ah, e por ser a minha personagem preferida, eu gosto com a minha voz. Porque eu gosto de ter essa oportunidade. Eu acho que muitas pessoas fariam tão bem ou até melhor, mas eu gosto. Gosto de fazer, gosto do fato de estar fazendo, não só do resultado. Vocês entenderam a pergunta? Eu entendi, É. eu entendi. Eu tenho uma personagem que eu gosto de fazer e que ela é uma das minhas preferidas. Mas eu acho que outras versões dela, tô falando especificamente da Arlequina, acho que outras versões dela também tiveram o seu estilo, o seu jeito de por que existir, por que ser daquela forma. E ela veio, quando eu fiz ela no jogo, no Esquadrão, ela veio com uma outra proposta, com uma outra atriz, veio trabalhando outros graves, agudo e grave, que eu gostei muito de fazer. Então, eu acho que... eu de novo não vou saber responder, eu acho, porque eu gosto com a minha, mas também gosto com as outras versões. E agora? Ai, meu Deus, conta 2. Você sabe que a partir... Bom, então a gente Recupera pode ainda, voltar né? A gente pode voltar para ela. Você sabe que eu tenho um pensamento muito parecido com isso, com o que você acabou de dizer, né? Às vezes o determinado ator também, para alguns papéis, né? O cara que eu faço o Negan também já foi dublado por outros atores, né? Do Rio de Janeiro, por exemplo. E do Borghetti fazendo o Negan, fazendo o Jeffrey Dean Morgan, fica legal também. Então, para determinados papéis, funciona muito bem, né? E a gente também não é dono de porra nenhuma, Não, né? e eu falo que ela é uma minha preferida porque... Sabe quando você, assim, aqueles personagens que você sonha em fazer, mas você fala, nunca vou fazer, já existe, né? Já existe, já estão fazendo, nunca vou ter essa oportunidade. Quando apareceu essa oportunidade, foi uma coisa muito fora, assim, da casinha pra mim. Então, eu já era uma querida, e aí eu tive essa oportunidade de fazer também. Então, por isso que eu gosto dos dois, entendeu? Show. Muito bem, a próxima pergunta é: o que vai acontecer com a dublagem, Bruna? Na tela. Eu queria saber também o que vai acontecer. Eu acho que a gente precisa cuidar, eu acho que tem que regular pra gente entender até onde a tecnologia vai, até onde a tecnologia não deve ir. E não sei também. Eu não sei. Essa é a sua resposta. Nossa, que vergonha, Bruna. Eu sei. Volta pra cama. Tadinho! Verdade. Ela não vai ganhar pacote Não de vou. presente. Você recupera na próxima. Você recupera na próxima. A gente tamo junto. Eu acho que tem um caminho aí, eu não digo complicado, mas eu acho que toda tecnologia, ela tem uma evolução e a gente tem que saber entender que essa evolução existe, tecnológica, e entender de fato como trabalhar com isso, tanto a nosso favor. Eu acho que a regulamentação é um passo, sim, para que isso não saia do controle, para que isso não vire só mais uma ferramenta, né? E que não se esqueça do lado artístico, do lado humano da coisa. Acho que isso é muito importante e, infelizmente, acho que só pela regulamentação. Então, eu acho que a gente tem um caminho difícil aí para trilhar, mas eu acho que é possível, de alguma forma, se reinventar e conciliar os dois de alguma forma. Exatamente como, eu confesso que eu também não sei. Eu acho que é entendendo, mas a gente não pode ignorar que esta ferramenta existe. Quer? Vai, Eu sei que você tá com vontade de dar uma continuidade. Vai, dá mais não, um. já que você Não, dá falou... tempo, dá tempo, agora- vai. Dá, eu vai. penso assim, daqui a muitos e muitos anos, a gente vai O olhar... planeta já era, né? Já era. Você sabe. Se o planeta não explodir até lá, se né, Trump não resolver destruir tudo, eu acho que pode se tornar uma... Eu tô falando assim, daqui a muito tempo, tá?
daqui muito tempo as pessoas vão conseguir se entender. Eu acho que vai ter uma única língua, assim. Eu acho que vai ter ou um dispositivo que todo mundo se entenda. E aí talvez realmente não tenha o porquê existir. Nossa, Mas você foi isso, muito, eu tô indo muito muito além. Então, Porque eu nossa. tenho essas Não, viagens. é boa, eu é tenho. boa. Joga o martelo pra mim, na cabeça. Não, mas é uma boa reflexão. Eu também, mas guarda Porém, guarda essa. a gente faz arte. E a arte, ela é eterna. Gostei. Ó, vai ganhar a sacola. Recuperei. Muito bem. Ufa. Ufa. Muito bem. Queria saber a sua opinião depois. Não, o macaco não pode Não dar. pode. Não, É depois. macaco neutro. Eu me eximo de qualquer responsabilidade e não me comprometo com absolutamente nada. Tem Tô sempre em gente cima do muro. certo Macaco isso. sempre em cima do muro. Olha só. Vamos lá na tela. Cronômetro. Você tem fé, Bruna? Às vezes. Não é todo dia, não. É difícil ter fé no mundo que a gente vive todos os dias, o tempo inteiro, mas... No fundo, quando tudo deu errado, aí eu peço pra alguma coisa. Daí eu sei que eu tenho a fé. Mas assim, no dia a dia, às vezes não. Rebequinha. Eu tenho. Eu tenho. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho também dias e dias, né? Como todo mundo. E a minha tendência, normalmente, é acreditar que estamos todo mundo fudido e que nada vai dar certo. Então, se eu não tiver minimamente algo pra acreditar, eu acho que não estaria aqui hoje, não. Aqui no macaco. no é. mundo. E aí, assim, a minha fé não é só numa crença, numa religião. Também tô falando de fé nas pessoas, de alguma forma. Né? Da mesma forma que a gente vê muita coisa ruim e que a gente fala, mano, esse mundo não tem mais jeito. Às vezes a gente encontra pessoas pelo caminho que você fala, olha só, até que tem. Né? Então, eu acho que... Maravilha. Sim e não. Eu gostei. É bonito. Gostei. Muito bem. Bonito. Vamos lá, o cronômetro na tela. Qual é a pior série que você já assistiu? Pior série que eu já assisti. Ai. Ah, peraí. Quantos? Acabou já, né? Ele tinha dado 10 segundos. Quantos segundos? 10 segundos. Eu não sei. Vai pensando, Tá. Rebeca. Breaking Bad. Desculpa. Eu vou ser cancelada. Qual é a pior? Agora acabou a pipoca pra ela. Acabou. Joga essa. Pode jogar. Isso. Ah, que palhaçada. Odeio! Mas odeio, eu como queria que me você viu? Você viu justificar. tudo? Então vai, Você- quantos segundos pra Eu justificar? posso me justificar? Vai, pode, vai. Eu odeio séries de personagens burros. Eles são. E é todo mundo muito burro. As coisas demoram pra acontecer e dão errado porque eles são burros. Aquilo vai me irritando. Aí o episódio tem 1 hora e nada acontece. E aí eu não fui capaz. Não fui capaz. Mas você assistiu a série? Eu assisti. A mesma série que eu assisti? Eu juro que eu assisti. Ah. Talvez o meu erro tenha sido assistir na sequência. Eu tinha acabado de maratonar How to Get Away with Murder. Ah. E é uma série que acontece milhões de coisas em muito pouco tempo. E aí eu terminei essa e fui direto pra Breaking Bad e eu achei tudo muito parado, tudo muito demorado. Eu acho que talvez uma coisa tenha influenciado a outra. Mas aí eu insisti, alguém falou, não, a série é boa, vamos continuar. E aí eu falava, mano, essas pessoas são muito burras, isso vai me irritando num nível. Ah, mas acho que você já tava predisposta a odiar a série. pode ser. Talvez seja pode ser, isso. pode ser. Pode ser, pode ser. Bruna, já lembrou Eles de alguma? são Não? espertos? Eu lembrei de uma. 30 Reasons Why, eu acho. Eu gosto da ideia da série, mas eu não gostei muito. Achei que era essa. É arrastada. É. Beleza. Eu, por exemplo, The Walking Dead, não me pergunte. É mesmo. Não assisto. Não assisti. É. Eu acho que De The Walking vez em Dead quando se assisto perdeu, quando eu é. apareço, assim, The mas Walking eu Dead não se tenho perdeu, paciência. Mas ela era muito boa. É, eu acho que depois talvez eles no foram começo avançando, tenha é. sido legal. Pode ser. Até a minha chegada, depois ficou chato. Não queria falar. Cala a mas- boca. Muito bem, cronômetro na tela, vamos para a próxima pergunta. Se você tivesse um poder, qual você usaria no mundo? Ah, eu ia tirar as pessoas... Peraí. Um minuto. Ah, é? Vai. Eu ia tirar as pessoas de situação de rua. Eu ia dar dignidade pra todos. Se eu tivesse esse poder. Mas o poder, qual o poder que De você... decidir que as pessoas agora vão ter casa. Simples, assim, É. pá. Decidir.
Tá meio alinhado, porque na verdade eu ia falar que era o poder aquisitivo. Com essa vontade, tipo assim, muito dinheiro e pudesse resolver milhões de problemas, eu resolveria. Ótimo. Numa boa. Tá tipo ali, assim. É. Eu não sei se é válido, vai. Você sabe que o Nanete tem um. Ele fez uma pergunta uma vez assim, que ele queria ter um poder, assim, se ele pudesse ter um poder, e o poder dele era passa uma moto barulhenta, pá! Aí ele só estala o dedo, a moto vai desligando. Fica silenciosa. Ai, que bom, porque eu pensei E ela que você desliga, falou estalar o dedo, falei, o cara Não, pode, né? não, o cara não, ele não desintegra nem nada. Simplesmente o motor pifa. E ele vai parando. Tudo que é muito barulho com máquina. Ele ia falar, não, eu quero ter poder com barulho de máquina. Nossa, que específico. Achei, É específico. Achei específico. Gostei. Mas adorei essa ideia dele. Também Mas o gostei. pessoal que tem a moto barulhenta gosta desse barulho. Ele faz a modificação na Mas moto ele pra deixar de mais barulhenta foda, mesmo. né? Ele que gosta na casa dele. Ele né? que liga, Ai, da porta dos realmente. outros, exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Cronômetro na tela. Ih, ele sorriu. Você tem 5 minutos para sair de casa. O que você pegaria? Em 30 segundos. Meu celular. É lógico. Só o celular? Eu Mas, assim, colocaria minha roupa, né? Vamos lá. Tô botaria saindo pra ir roupa, trabalhar, é vamos isso. lá. Tô indo, uma... Peguei meu celular. Você tem 5 minutos para sair de É casa. uma coisa só? É muito específico. É uma coisa só? Ou tipo assim, Não, tudo que você eu pegaria? o que você conseguisse pegar. Mas Ah, é eu 5 ia minutos porque eu nunca mais vou voltar pra casa ou só Sim, tô você indo não pra vai casa? voltar. você Ah, não nunca vai- mais? É, Não. a casa vai explodir, Não, vai pegar não, fogo. então Um alienígena não. foi lá e Quero que o desintegrou celular a exploda o também. quarteirão. Primeiro então. é o porquinho da Índia. É, eu ia pegar minhas Primeiro eu filhas. pego minha porquinha. Hum. Depois o marido, né? A gente chama o marido. Olha, como é que você ia pegar ele? Que ele é grandão, né? Não, é. Porque pode ser que Alto, não dá. Eu não consigo, o porquinho eu consigo, né? A Pegar, Rebequinha correndo com o marido. Não, que assim, né? Não, aí talvez, né, o celular, pegaria os documentos. Mas vai ser um ataque Foda-se, zumbi. o mais importante é a porra do Mas porquinho. você sabe que É. uma vez... Eu posso te abrir um parênteses? Ou você tem... Pode. Porque uma vez eu... Parentes pra ela. Continua. Parênteses, mas não é meu pai e minha mãe. Os dois parentes. Pode entrar. Vocês estão lindas demais. Quem é aquela garota? Mas uma vez eu acordei, tipo, sei lá, acordei porque uma sensação de coisa estranha. Era um sábado de manhã bem cedo, não tinha ninguém em casa. Eu morava ainda na casa dos meus pais, é um apartamento de 2 andares. E meu quarto era no andar de cima. Eu acordei meio assim e fui pro banheiro. Eu tinha que atravessar um corredorzinho pra ir no banheiro e tinha escada que descia. Aí eu tava indo pro banheiro, aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Eu voltei. Tentei descer e tava uma baita já tava fumaça preta, tava pegando fogo, eu não sabia. Uma Caramba. fumaça preta, não conseguia descer e a saída era só por baixo. Tinha uma área aberta, pensei, eu tava com muito sono, mas 2 coisas que eu pensei. Uma roupa, que eu falei, vou ter que sair daqui, eu tava de pijama. Meu cachorro e o telefone pra ligar pro bombeiro. Então eu fui toda sonada e foi isso assim, mano, eu tenho que sair daqui. E foi assim, foi eu sair dessa área, pegou em cima também. Então, se eu tivesse dormido 1 minuto a mais, também não estava aqui hoje. Caramba. Mas então, nessa coisa de tipo, mano, eu tenho que sair agora, foi exatamente isso. Eu lembro de estar com sono, peguei a roupa, peguei o cachorro, o cachorro dormindo, coitado. Ele já tinha 19 anos. Ele todo, eu catei ele aqui assim. Coitado. Vai canal. vir aqui. Então, eu acho que essas são as coisas, né? Uma roupa pra eu sair na rua, meu bichinho e o telefone pra chamar ajuda. Meu Ficou Deus tudo do bem. céu. É, não, aí eu Ficou pegaria tudo bem. a Bela Maria. Ele ficou meio chamando. Minhas cachorrinhas. Cachorrinho. Não se E machucou. o resto... Muito bem. É, que então. bom. Talvez fotos. Mas aí, se tiver pegando Não, fogo, dane-se. não. Vamos lá, cronômetro na tela. Se você fosse atriz dubladora, se você não fosse atriz dubladora, o que você seria? Eu Bruna, gostaria de trabalhar. 1 minuto. 1 minuto. Olha. Gostaria de trabalhar com astrofísica. Astrofísica? É que matematicamente não tenho porque parece que a capacidade. gente é muito parecido, eu não gosto. Mas a gente Parece que eu é. copio ela.
Então vai, você primeiro. Não, Não, tô pega tentando- primeiro, não. pega primeiro o cachorro, põe debaixo do braço, vai. Isso, vai. Não Ah. quero, não. Deixa ela terminar de Vai. Não, era isso. Astrofísica. Astrofísica. Por quê? Eu adoro, sou apaixonada pelo universo, eu acho incrível, eu gosto de ler, estudar, mas eu a parte de matemática eu não sei, manjo. Eu vou ter que inventar outra profissão. Vocês Você também ia combinaram falar isso? isso? Juro que não. A gente ia se nunca. conhecer. Na verdade, a gente nunca falou sobre isso. Nunca. A gente É, nunca falou sobre A isso. gente nunca falou sobre isso. E se eu não. Enfim, vim do interior, né? Aquela coisa. Não existia essa possibilidade de falar sobre isso. Mas. E acho que no Brasil, também não sei. Também não sei, nunca fui atrás. Mas a minha primeira vontade é trabalhar com astronomia, né? Tipo, eu falava, não, eu queria fazer astronomia. Ah, não é possível, vocês combinaram Eu não isso. combinamos. Vocês ligaram pra outra. É que a gente combina na vida. Daí acho que é isso. Mas Caramba. não, juro pra você, e a gente nem nunca conversou sobre mesmo. isso. E acho que sim, se não existissem empecilhos, se todo o Brasil tivesse condições, seria uma coisa que eu gostaria de fazer, sim. Já veio um físico aqui. Que legal. Nós temos um matemático dentro do Macaco, que é um dos hosts, né? Ele não pôde vir hoje. Ah, E no dia que esse físico veio falar sobre EQM, experiência de quase morte. que da hora. Eu tô pra ver esse episódio. A E- Denise Reis falou pra mim desse episódio. Maravilhoso. A Denise também estava aqui, eu chamei ela para participar, né? Como convidada, assim, para assistir. E aí ela acabou sentando aqui na mesa e foi maravilhoso. Então, E o papo dos dois aqui, matemático e físico, deve muito ser... louco. Porque também o Carlos tinha esse negócio de, desde muito pequeno, muito cedo, ele se perguntar para onde eu vou depois que eu morrer, né? Então ele olhava muito para o céu, essa coisa né? E mandava carta para a NASA, porque a única coisa que poderia responder para ele sobre Isso. o pós-morte seria a NASA. Sabia. Ele começa a escrever muito cedo para a NASA e a NASA responde para ele. Que massa. É muito louco. Esse gente. episódio vocês têm que assistir. Eu vou... Nossa, ainda Aliás, se quero ver. vocês vão lá, se inscrevam no canal, por favor. Você que está chegando agora, aciona o sininho, dê seu like, tá bom? É isso aí. Adorei. Vamos falar sobre Que isso daqui a legal. pouco um Vamos. pouquinho mais. Vamos continuar. Vamos brindar antes a... Vamos brindar. Vai, Água da vamos. vida! Água da vida, água da vida, vai. Ah. É um privilégio, gente. É só água mesmo. Que palhaço. Muito bem. A próxima pergunta é... Cronômetro na A tela. Rei que vai responder agora. não. É, Rebeca. Qual época da história você gostaria de ter vivido? Qual época? Vai lá. 1 minuto. 1 minuto. Ai, acho que, eu não sei se fala assim, mas a Belle Époque. E Belle Époque? Belle Époque. E acho que essa. E eu poderia dizer que é pela, sei lá, pela intensificação do movimento cultural, artístico, mas não, eu só acho as roupas bonitas mesmo. Penteado, chapéu, pina. Eu acho que deve ser meio chato no dia a dia, ser bem sincera, mas eu acho muito bonito. Acho que Muita produção, né? seria Muita uma- roupa, muita essa coisa. parte Trabalho, deve ser né? um trabalho que no dia a dia não deve ser legal, não. Mas eu acho que de todas as épocas assim que eu olho, é uma que eu falo, deve ter sido da hora. Mas só pelas roupas mesmo. Porque. Eu queria viver na época dos dinossauros. Tinha humanos. A gente não sabe também. Tem que tirar. Até então, talvez não. Eu queria ser um dinossauro. Eu queria viver da sua lá. caverna. Aí ia ser maravilhoso. Eu queria. Porrete. Imagina a Bruna, né? A Bruna com porrete na mão, cabelinho da Pedrita. Mas aí eu queria ser um dinossauro. Porra, cara. Ela queria Você ia ser que tipo de dinossauro? O que? Um Velociraptor? O que? É um pterodáptilo. Mentira, eu não sei. Ele é vírbora. Aí eu teria que ser um que Come matinho, É. né? Aí eu Que ia come ficar feliz. matinho, tem que ser um herdeiro. Eu tinha que ser um herbívoro. Bonitinho, né? Muito bem. É isso. Próxima pergunta, já tá acabando, tá, gente? Eu tô gostando. Pode ser pra Pode ser, Rebequinha? pode ser. Quem Pode ser, escolheu vai. o seu nome, Rebeca? Foi minha mãe. É. Minha mãe escolheu. É um nome bíblico e ela pegou essa referência. Ah, é bíblico? É O que bíblico. significa? O que significa? Você sabe? Não sabe. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Tá na gente. Descubra. Leia e descubra. Não, tem um Leia e significado. Descubra.
Tem o significado. Essa hora a Fernanda vai colocar um significado aqui. O que significa, né? E aí alguém me dubla. Rebeca é um nome bíblico, significa união ou ligação. E a sua origem é do hebraico, se diz Rebeca. É isso, É pronto. isso. Ah, legal. bonito. É bonito. mesmo. É legal. Não, mas é... Bruna. O meu nome é porque a minha avó chamava Bruna. Ah, que legal. Aí meus pais deram pra Ela não era um homenageá-la. dinossauro, né? Não era. Não é, Ela é não italiana. era, não era herbívora. 10 personagens que você dublou. Quantos segundos? 30 segundos. Vai, Bruna. Ai, meu Deus. A Tilly de Star Trek Discovery, Gina, The Last of Us. Meu Deus, Cersei, Eternos. Kilmaria, minha mana pelona. Minha mãe pelona? Mana pelona. Meu Deus. A cena de LOL. Gente. A Lu de Bunked. Foi mais. Eu fiz uma lista, eu esqueci. Pega. Pega a Vai, lista, vai, pega a pera, lista, pera. vai. Vou pegar. Cadê Vamos a pra lista? próxima. Vai, Rebeca. Também tem uma lista, hein? Também Vai. não tem uma lista. Eu fiz Kindred, League of Legends, a Mary Jane do jogo do Spider, Fervator do Mortal Kombat, Arlequina do Esquadrão. Eu vou roubar agora, hein? Ó, Rita Repulsa. Puta, Rita Repulsa foi muito da hora nos últimos Power Rangers. Faço a Kushina, faço a Pearl, né? A Mia Goth no Maxine, na Pearl. A Vexana, a Mirai Saratobi, a Angel do Resident, Alexa do The 100, Amber do Pânico, que muita gente gosta, apesar de eu ter feito só essa terceira vez. Eu acho muito legal, e enfim. Maravilhoso. A Duplicate do Invencível, que é uma série que eu amo. Acabou. E Chega. eu nem Boa, sei, ó, Denis. tem mais, ó. Não falei 20, mas tá tudo bem. Você quer falar mais algum? Fala, Bruna, fala. Gente, faltou a Mid Round 6, faltou... O Eu round faço 6. Round six. round 6, eu descobri que tem que falar round 6. round seis? É round 6. Round 6. Porque é em Round. português. É em português. Round. Porque em inglês é até outro nome. É mesmo. Muito bem. Bom, é isso. Próxima aprendi, pergunta. mas eu não falo Resto- também. Você é reconhecida por qual personagem? Na verdade, qual personagem que reconheceu aí a tua carreira na dublagem? Acho que foi a Gina de The Last of Us. Do jogo, do The Last of Us 2. Eu acho que foi. Porque a galera que joga, você tem uma imersão tão grande que você cria uma conexão muito especial com o personagem. Não que em séries, filmes, a gente não tenha isso, né? Tanto que tem umas amigas que assistem bastante dorama e ficam apaixonadíssimas pelos personagens e aí vão atrás dos atores. Tem essa conexão, mas eu acho que a galera de game é mais íntima também. Maravilha. Mesmo cronômetro pra ela? Vai, Rebeca. O primeiro, assim, que fez um boom, que fez as pessoas me notarem, foi a Ovelha dos Kindred, do League of Legends. Aham. Foi, assim, o primeiro boom. E muita gente chega até mim por causa da Alexa do The 100, que é um personagem que eu fiz há muitos anos. E acho que as pessoas ainda assistem essa série, nem existe legal mais, essa né? série. Parece boa. Mas acho que pra mim o divisor de águas, assim, da minha carreira foi a Mary Jane. Que foi um lugar mais confortável, que eu consegui fazer uma coisa mais natural e fui aprimorando meu trabalho a partir daí. E foi um personagem de game grande, tem isso, né? Imersão, então... Game é legal, né? É maravilhoso. É muito legal, maravilhoso, né? É É muito bom. Muito bem. Próxima pergunta. Você já viu um OVNI? Não. Quantos segundos? 1 minuto. Um OVNI, não. Um objeto voador Já não vi identificado. objetos, já vi fenômenos, né? Tipo, cometa, já tive a oportunidade de ver coisas, assim, bem legais, que são muito raras. Estrela cadente, mas já vi um cometa que caiu, inclusive, perto de onde eu tava. Então, eu vi muito grande, com cauda, tudo, bolando de fogo, assim. Um cometa ou um meteorito? Meteorito, É, porque provavelmente. se bater um cometa do teu lado... A gente explode, né? Ah, foi aquele dia que você pegou o cachorro? Você viu que claramente era só uma vontade de estudar astronomia. Ah, entendi, entendi. Mas foi bem legal, porque, tipo, eu tinha uns 9, 10 anos e realmente, assim, a gente viu aquele negócio rasgando o céu. Tava de noite escuro, na época que podia brincar na rua, né? Era férias e tava bem tarde e aquele negócio passou, assim, iluminou tudo, assim. Então, foi uma experiência muito legal, assim. Eu tenho uma outra experiência que não tem nada a ver com isso, mas aí a gente fala depois. Quero Boa. saber. É legal.
Eu nunca vi, mas eu queria muito. Olha, ETs podem vir. Eu gosto, não. quero vê-los. Podem Ah, vai você lá já na deve casa ter visto, né? Em outra encarnação, quando você era uma animação. Mas é que daí acabou tudo, né? Ai, uma Acho que é por isso que eu não vi mais, né? Que bonito. Nunca mais. Pergunta na tela. Você já teve experiência sobrenatural, Bruna? Já. E aí? Eu não sei explicar até hoje. Não foi nada demais, assim, que profundamente tiver pra contar, não tem tempo, né? Mas é. Não, essa sem tempo. Sim, tem a Na verdade, não foi nada demais, assim. desculpa. Porra, Eu da tava. água, tomando água, Rebeca, desgraçada. Vai. Eu tava na casa do meu pai era vivo na época. E aí ele não tava em casa. E aí eu senti como se ele estivesse passando. Pra mim foi muito claro. E é muito estranho, porque eu não estava olhando, mas a sensação que eu tive é que eu vi. E eu falei, oi, pai. E aí eu tô sozinha aqui. Daí eu fui embora. Eu tenho medo. Então toda vez que tem aquela proximidade, eu fujo. Ah, mas do ET você chamou, né? O ET eu quero, mas ET. E se você tá em casa de noite, aí diferente. você fala um ET também, assim. Mas é diferente, eu e acho. se for Porque um ET passando com a cara do seu pai? eu prefiro. Rebeca, você já teve Eu vou ter alguma pesadelo. experiência sobrenatural? Já. Assim, é que eu não sei se é considerado sobrenatural, mas é uma experiência que não tem explicação. Que uma vez eu tava indo pra Zona Norte e tava fazendo um caminho que eu fazia com uma certa frequência. E aí, tem a rotatória ali sabe quando termina a Santos Dumont, que tem aquela pracinha ali que vai um lado para Embi, outro lado para Tietê? Eu tava bem ali. E eu tinha que virar. Tinha a primeira do Tietê, a segunda vai pra Brasileira e a terceira pra Embi. E eu sabia que eu tinha que virar na do Embi. E aí, passei uma, passei duas, entrou a terceira, virei. Caí numa rua. E é uma rua que, tipo, eu falei, gente, eu virei errado, não sei onde eu tô. Olhei ali, tava vazia a rua, né, umas casas, um negócio assim. Falei, então vou pegar a primeira direita pra eu voltar pra onde eu tava. E daí virei direita, voltei ali pra rotatória. E aí eu percebi que essa rua não existia. Não existia, e eu falei, gente, onde é que eu tava? Onde é que eu tô? Ainda eu voltei, eu fiz o caminho de novo pra falar, gente, onde que eu entrei? E aí comecei a pensar sobre isso, a falar, gente, daí eu comecei, assim, eu tava indo pra um almoço, era bem hora do almoço, solzão do meio-dia. Onde eu tava era uma outra posição de sol, era um fim de tarde, coisa que, assim, eu só fui pensando depois. E aí até hoje eu fico nessa de... O que aconteceu? A rua não Um existia. erro na Matrix. A É um erro na Foi Matrix. um erro na é. Matrix. Aí eu fico pensando, e se eu tivesse parado naquela rua? Será que eu ficava lá? Será que a pessoa subiu? O Chico veio aqui, ele contou do elevador, que ele foi... Aquela coisa do Sete Além, né? Eu já vi isso, eu ouvi falar isso aí. Chicão, o Francisco Júnior. Ele pegou também o pegou? elevador e passou pelo andar dele, não sei por que ele não apertou, sei lá o que aconteceu. E aí abriu no 17º e o 17º não existia. Celo. E ele entrou, tipo, num lugar... Ele que- saiu do elevador? Ele saiu do ele elevador? viu Mas que era um então dá lugar pra- de daria pra madeira, voltar. um lugar estranho que não existia, que não era da mesma configuração do prédio, Que loucura. da mesma... E ele voltou? Porque reza Ele a lenda voltou. de que as pessoas, Não, as ele, pessoas somem não, as ele, mãos. ele voltou, né? ele voltou. A gente Tá, conhece ele, né? Tá, É. a gente E conhece dizem que se sai é E um não- problema, às vezes não consegue voltar. é a coisa do Sete Além. Muito bem, vamos ver para a Tô próxima. da escada agora. Na tela, você já viu um fantasma? Que já acabou de, você acabou acho de que falar. seria essa experiência. Você já viu um fantasma? Não que eu saiba, né? Tá. Mas de fantasma eu tenho medo. Então fantasma essa eu não vou precisa. pular, essa daqui a gente não vai usar. A próxima. Você sonha? Eu sonho. Às vezes eu tenho sonhos muito vívidos, de eu acordar e ficar um tempo assim, meu Deus, espera. Não, calma, não aconteceu, foi só um sonho, de ter um pouco de dúvida. Mas eu sonho. Muito lúcido. Muito lúcido, é. Ah. Eu sonho bastante. Exercito sonhar. Hum. Acredito no estudo que existe sobre a análise, né, da decodificação dos sonhos. Os sonhos que a gente vive intensamente são sonhos de vivência, que eles reparam, de fato, alguma coisa no nosso psiquismo.
E eu sonho bastante. Às vezes sim, às vezes a gente não lembra, né? Uhum. Que dizem que a gente sonha, que todo mundo sonha e que a gente não lembra por uma defesa mesmo do nosso eu consciente. Mas sonho. A resposta era essa, né? Sonho. Que bom. Maravilha. Pô, próxima pergunta. Tem um número que repete pra você, Rebeca? Tem. Eu nasci dia 27/7/87. Então Caramba. começa aí, né? Nossa, tudo com 7. Tudo com 7. Tem uma coisa do 7, assim, que se repete bastante. E aí, andando na rua, você encontra, inclusive naquela rua que você quase entra, tinha 7? Não vi. Eu tenho muito vívido, assim, a rua que eu vi. Legal, Assim, a casa, mas eu vi pouca coisa. Casa, um muro, mas eu não vi pessoas, não vi carro, não vi número, não vi mais nada. Podia ter visto, né? Mas quem sabe, não, vai que essa história aí do 7 além, não. Ou melhor não. É, né? Porque 7 é um número forte, né? É um negócio número assim. forte. Olha, eu sempre reparo no 1111, que o pessoal fala que é uma abertura de portais, quando você tem repetição de números, que é bom. Às vezes, se você tá com pensamento e bate o olho assim, é 1111, é porque vai pelo caminho que você tá pensando que é o caminho. É como se fosse um sinal pra Como você se fosse seguir. um sinal, é. Isso não é exclusivo meu, isso tem uma galera que acredita nisso, né? Mas o 9 é um número que acompanha bastante minha vida também. Na numerologia, meu nome é 9 pelo nome, pela data de nascimento, onde eu moro, enfim. Muito bem. Não. Última pergunta. Você já precisou passar por alguma cirurgia? Quantos minutos? 1 minuto. Rebeca. Já. Eu fiz algumas. Eu fiz uma simpatectomia, que é pra deixar de ser simpática. Tem que fazer de novo. Não, mas é de verdade. Acho que não surtiu efeito essa porra dessa cirurgia. De verdade, ele dá uma pinçada num nervo que chama simpático. Ah, o nervo é simpático? O nervo chama simpático. É um nervo que tá aqui, daí ele pinça aqui, né? Que no meu caso foi para um excesso de transpiração. Existe uma cirurgia para isso. Eu transpirava muito mais do que uma pessoa deveria. E aí eu fiz essa cirurgia. Então você poderia ter apagado o fogo aquele dia com um excesso de levanta- transpiração. Não, já tinha água, você achou. Assim, Já era. Lava. Pronto, o cachorro todo molhado. podia, né? Podia. Não, mas eu já tinha feito, por isso que eu não apaguei o fogo, né? Fica aí. Fica aí a medicina, né? Como é que é o nome da cirurgia? Simpático, como é que é? Simpatectomia. Simpatia. Eu não sei se deve ser, talvez, um nome. Deve existir um nome mais complexo e mais. Talvez mais. Um termo Técnico. mais médico, né? Médico, Mas assim foi como me passaram. Beleza. E fiz cirurgia de endometriose ano passado, que eu não sabia que tinha. Não recomendo. Não faço. Eu ia fazer. Não façam, por Tem que favor. fazer, né? Não É. tem muito o que fazer. É, Não tem como fugir. mas já fiz, sim. Já fiz. Bruna. Olha, eu tenho uma... Eu fiz cirurgia bariátrica. Foi em 2015. Então faz 10 anos esse ano. Ai. Olha só. E aí... A água. Foi necessário. Gostoso. Água abençoada. Ai, gostoso. E daí depois eu fiz uma cirurgia. Eu vou contar, nunca contei isso. Inclusive, então eu conta. tenho. Nossa, é exclusivo, hein, Eu- gente? é Pelo amor de exclusivo Deus, mesmo, hein? gente. Gravem essa merda. Vocês estão gravando? Não tava gravando. Até agora era só treino. Aí eu Ela fala outra fui. coisa, né? Começa a gravar. Ela, não, nunca fiz. Quando você faz bariátrica e emagrece muito, qualquer pessoa, né? Não precisa fazer bariátrica, você acaba ficando muito flácido. Então eu tinha muita pele, e aí eu tirei a pele, né? Eu fiz a abdominoplastia com prótese, eu coloquei prótese de silicone. Na época, é um mercado muito maluco, né? Eu não precisava, mas o médico falou, não, você tem que pôr, porque vai ficar melhor e coisa e tal. Acabam vendendo como Acabou o se fosse tempo. nada. Ela tá abrindo o coração. Só que eu tive uma infecção hospitalar. E eu fiquei 1 ano e pouco com essa prótese infeccionada, tive vários problemas, quase morri. E aí eu Nossa. fiz o explante do silicone. E pra fazer o explante, eu tive que pesquisar e entender que o meu problema era o explante, era o silicone, não O é que silicone. era o meu corpo, seu corpo rejeitou, não, tem nada a ver. E aí tem todo um mercado aí que as pessoas não falam.
tanto eu passei por um monte de coisa e eu não falei, porque é pesado. Pra mim, isso aqui é enchimento, tá, gente? Não tem nada aqui. Agora a gente vai Agora olhar, nada, né? Você E, enfim, foi horrível. Mas agora eu tô bem. Que é melhor ter saúde do que estar com a estética em dia. Mas é um mercado que as pessoas colocam silicone muito cedo. Sem necessidade, pela questão da estética, né? É claro, tem várias pessoas e situações, histórias. Mas, assim, é muito minimizado os riscos, né? Toda cirurgia tem um Toda risco, cirurgia. né? Mas eu O acho que que mais banalizou, grave assim. nessa situação é o médico nessa função ter te incentivado a fazer uma coisa que você não buscou, que você não queria, que você não precisava, e aproveitando de um momento de fragilidade sua mesmo. Você tá ali pra fazer outras coisas e ele tá numa posição superior. Então, acho que foi responsabilidade dele mesmo. Né? Independente, e infelizmente, né, não foi bom, ou seja, se passou por um problema muito maior. Mas mesmo que tivesse, tá bom, não teve problema, de repente você fez um negócio pra você ficar contente, e talvez hoje você não estivesse contente por causa daquela cirurgia, entendeu? Você fala, puta que pariu, hein, médico? Pode. Devia ter pegado o negócio e atirado na cara dele, Não, né, palhaço? Tudo maturo. Um dia conto melhor. Mas é isso. E façam sempre exames, sabe? Pra ver, porque os médicos não falam coisas que acontecem e acontecem. Muito bem. Roda a vinheta, então. Agora, a gente vai presentear com as nossas convidadas, as princesudas, a Gigi, a nossa querida Gigi. Olha aí, viva Bob, Gigi. olha que maravilha. Aí, ganharam a porra de um macaco, cada um ganhou uma merda de um macaco. Colorido, aí, tem pipoca, tem macaco. É isso que importa. É isso que importa. Obrigada. Pipoca. Que delícia! É isso que pipoca. Tem de milhões de sabores. Olha lá o macaco. Não, tem vários. Tem vários sabores. Bruno. É cada um de um sabor. Ó, prende lá pra ela. Você Olha lá. prendeu? Eu só apoiei aqui nesse pedaço aqui maior, ó. Eu coloquei a patinha. Isso, Aí. isso. Aí, Como pronto. é que ela sabe ter postura, né? Então, Ela tem postura de Miss. É. Olha, eu vou comer todas. Nossa, muito obrigada. Olha, lemon pepper. Então aí aproveita você já para fazer o seu pedido. Tá aí na tela, vai ficar aqui na tela. Ou aqui, eu não sei exatamente o QR Code. Aponta aí pro seu QR Code para você poder comprar a sua querida Viva Pop. Tem vários sabores. Coroa de Miss. Aí, coroa de Miss de macaco. Ai, gente. Tá certo? Aproveita e pega o nosso também. É, porque agora eu Tem uma quero ver. lembrancinha. Tem a lembrancinha. A gente tem uma A Gigi, lembrancinha. a nossa querida produtora, nosso querido João Marcelo também está aqui na filmagem. O João Luca Deixa tá eu tirando foto a rodo. Traz a porra da cair já, pimenteira aí. Vamos Deixa ele ver aí. Olha aí, que maravilha, aqui. gente. 7 Vamos fazer uma ervas. salada com essa bosta hoje. Esse aqui é pra te proteger de entrar no Sete Além. Isso aqui é pra proteger a galera que Põe vem na aqui. porta do Rebeca, 7 ervas. 7 ervas aqui. 7 ervas. Fica aí, né? 7 Para alentes. proteger, 7 alens. Eu adorei a pimenteira. Não, adorei. E- A ideia foi de vocês Ah. duas. Obrigado. Você não tava As dando a duas, mão, né? Os dois foram. Você não tava Esse aqui a dando gente, Minha mão é uma mão de plástico. esse aqui a gente fez umas pesquisas, assim. Ah. Então, algumas pessoas te conhecem e falaram que seria interessante. Ah, E a gente achou que tinha tudo a ver. ah, Mas, e aí também, né? hum. Os dois são das duas. Nós combinamos e falamos, vamos ver, né? Vamos ver o que É. acontece. Então. Vocês podem comer pipoquinha, Eu tá, tô gente? comendo mesmo. Nossa, Aquela, que na verdade, caixa a linda. caixa do presente, né? Não Que tem caixa nada. linda. Vai É abrir. verdade, a caixa Não tem nada, é a caixa. Mas... Olha! Meu Deus do céu! Olha isso aqui, ó. Olha isso. Achei providencial, não. Maravilhoso. Caraca. Combina com a planta. Combina com a planta. Tem tudo a ver com uma. Ah, tem uma cartinha aqui. Muito bem. Cássius, agradecemos o convite, ficamos super felizes, em particular, do Macaco Neutro Podcast. Um super beijo, Rebeca. Meu Deus, que caixa linda!
Não, mas Essa a caixa caixa da é minha. Vamos levar numa mega caixa pra parecer que, nossa, é um negócio da hora, ele vai abrir e vai Não, gente, do caralho. É o Paul. Pra quem não conhece, eu e meu filho, a gente é apaixonado por esse filme. O Marcelo tá aqui. É um dos filmes mais legais sobre ET. É verdade. É uma comédia rasgada. E tem tudo a ver com a gente. que Muito, legal. adorei. Vai ficar junto com a Pimentel. Tem uma pergunta aqui que é sempre a pergunta que o Nélio me pede para falar sobre histórias impressionantes, engraçadas ou fantásticas que vocês já viveram. Eu acho que essa coisa da astronomia, a astrofísica é legal a gente trazer à tona. Então, por favor, Bruna, pode começar com você. Você está cagando, né, pra porra do programa. Você veio pra comer pipoca, né? Você viu que ela Foda-se até tirou, essa né? Tá misturadinho assim, a lemon pepper tá É, aqui eu embaixo. percebi. Agora só fica do lado de vocês, essa bosta dessa panela. Nem queria mesmo, tem a minha. Pronto. O que é? Oi, tudo bem? Que bom que você veio, Bruninho. Obrigada, tô feliz. Bru, essa coisa da astrofísica aí. E aí, cara? Que legal essa ideia. De onde veio isso aí? Só porque você queria ser um dinossauro? Queria entender. Ai, Só porque você morreu com uma pedra na cabeça? Exatamente. É. É que Trauma. é difícil, a É gente trauma, mora em é São trauma, é Paulo. trauma. São Paulo não dá pra ver estrela, não dá pra ver nada, né? Você sabe que eu vejo, né? Eu moro em São Paulo, eu vejo. Mas, Acho assim, que eu preciso mudar sem meus usar óculos. alguma coisa? Esse óculos aí, laranja? É o óculos. É o que tira as nuvens. É porque é meio vermelho, que faz ele É. ver melhor. É. Eu ainda consigo ver. Delícia. Não, assim, em Dependendo da alguns região, dias né? dá pra ver, mas ali onde eu moro é muito difícil. E eu, desde criança, assim, eu fico olhando pro céu, fico vendo, e é muito doido imaginar a imensidade do universo e como a gente desconhece, ele tá em expansão, então a gente não consegue nem acompanhar isso, né? E muitas respostas das nossas coisas vêm de lá, eu acho. Obrigado, Então, Gi. me fascina muito. E aí, às vezes eu fico lendo, vejo podcasts, eu acompanho o pessoal, eu acompanho. O Sérgio Sacani. Ai, gosto também da a Roberta, que é em Port Roberts, que ela fala bastante coisa também, eu gosto muito. E adoro, por exemplo, o filme Interestelar. É maravilhoso, Interestelar, assisti 200 vezes, inclusive passou no cinema agora, eu fui lá assistir de novo. É mesmo, né? É maravilhoso. Outro também que eu sou apaixonado, Perdido em Marte. Eu sou apaixonado, que é o muito Matt bom. Damon. É bem legal também. Esse acho que eu não vi, eu acho. Tem que assistir. Eu vou ver mesmo. Ele não tem a concepção e o trabalho louco do Interestelar, que é a coisa que vai e volta, né? Uhum. E o tempo também, a coisa... Lá não, é Marte seco e o cara sofrendo lá. A sobrevivência é a do cara. É a realidade realidade do negócio, né? do negócio. E o tempo de comunicação com ele lá. Então é bem legal. Tem que assistir. Eu Tem vou que- assistir sim. Ridley Scott. Então vale a pena também. Vou assistir. Rebequinha. Tem essa concepção também de olhar para o céu? Vocês olham muito para o céu, tentam olhar e não ver, né? Vocês acabam Morando vendo... em São Paulo é um pouco É. difícil mesmo. Essa vontade despertou em mim quando eu era criança mesmo, né? Eu morava no interior, eu morava numa casa. Então, eram muitas vantagens para poder ver o céu, né? Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em Bauru, Em interior Bauru. de São Paulo. Ah, legal. E assim, eu via muita estrela, é um céu muito estrelado, acredito que até hoje mesmo, depois de tantos anos. E aí, como uma boa criança que não existia celular na época, né? Tem isso também, né? Chega de noite, assim, tinha todo um ritual, tipo, não podia mais sair, você não sai na rua, você não vai brincar, tudo. Tinha uma coisa de ir abaixando um pouco, né, a energia. E a minha mãe tinha uma biblioteca muito grande. E tinha aquelas enciclopédias de vários livros, e tinha um específico sobre astronomia, que tinham todas as constelações. Então, uma das minhas brincadeiras era pegar, ir lá pro andar de cima da casa e ficar caçando as constelações que eu via no livro. E eu aprendi muita coisa, porque realmente, assim, né? E ainda a criança não sabe ler, então você vai no desenho, né? Por mais que, às vezes, eu olho e falo, gente, quem que inventou, né? Que juntou ali, aquela ali. Mas é possível, né? Quando você começa a prestar atenção, observar. E foi aí que eu comecei a me interessar. E achar isso muito legal, tudo. Mas de verdade, assim, era uma época onde não se falava sobre isso. Nenhuma escola, nenhuma criança falava sobre
sobre isso ser uma possibilidade mesmo de estudo, de trabalho, e acabei não levando para frente. E o impulso de ser atriz e de trabalhar com comunicação já estava também muito vívido, e a criança consegue explorar isso de uma forma muito única, né? Então foi o caminho, assim, que realmente eu me achei e desenvolvi. Mas surgiu assim, olhando o céu mesmo. E olhando o livro, olhando o céu, olhando o livro. Mas você sabe que o meu pai contava uma história assim, que no científico dele, na época dele, eles tinham aula de latim, francês e astronomia. Pô, que Nossa, legal. incrível. Ele me mostrou ainda uns livrinhos assim de francês, outros de latim, de astronomia ele já tinha perdido, que fazia parte da grade. E de deveria aula. E fazer. deveria, é um negócio Deveria tão, fazer. né, que seja para dar esse primeiro start, esse primeiro olhar para as crianças e jovens falarem, gente, existe alguma coisa além, né? E arte, né? Acho que desde A arte. muito pequeno também deveria É. ter essa coisa. Bom, vamos entrar nas coisas mais problemáticas, depois a gente vai para a Você que parte profissional Estamos de aqui. vocês. Bastante tempo. Não, eu já. Não, estão maravilhosos. Nós estamos vivendo um momento de não civilidade, é isso? Nós estamos tendo uma falta de civilidade, uma falta de empatia. O que está acontecendo no mundo que está gerando que está construindo essa coisa para nós, assim, de um modo geral, apresentando isso para a gente de um modo geral? Essa falta de amor, essa falta de empatia, civilidade, essa coisa com o vizinho que você acaba sofrendo ali amargamente, às vezes o vizinho com você, você com o vizinho. O que aconteceu com a gente? Eu acho, de verdade, que de uma certa forma esse tipo de comportamento sempre existiu. A diferença é que, sim, eu acho que agravou, mas eu não acho que é tipo, antigamente todo mundo era amiguinho, né? A gente vê aí enfim, pela história, por guerras, por muitas coisas. Mas uma coisa que eu acho que agravou muito esse tipo de comportamento, de fato, foi o advento da internet e toda a sua evolução, onde as pessoas conseguem ficar muito tempo fazendo só o que elas querem, vendo só o que elas querem, se informando só com o que elas querem. Eu acho que isso acabou tornando as pessoas dentro de uma bolha onde as pessoas pararam de exercitar o olhar para o lado, o olhar para o outro, o olhar para outra opinião. E aí a gente se torna individualista E aí a nessa tendência, situação. exato, a É. tendência é isso se agravar cada vez mais. Eu vejo nesse lugar, assim, esse comportamento atual. Eu concordo com você. Inclusive, assim, a gente não sabe o que eu tô acompanhando aqui na internet, não é o que você tá acompanhando, nem o que você tá acompanhando. Isso isola a gente. E existe uma intolerância muito grande. Então, eu não quero. É o que você falou, né? Eu só quero saber do que eu quero saber. Então, eu não tô interessada na sua opinião. Não tô interessada no que você quer me mostrar. Eu quero ver o vídeo na velocidade 2. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo, pra ficar. WhatsApp também. Então, Eu acho que isso também é importante, essa questão da velocidade, o excesso com que a gente é bombardeado de informação, seja útil ou não, acaba tornando as pessoas com tempo de resposta que não é humano. Então nós não temos tempo também de conversa, de sentar e conversar. Não Nós temos tem. tempo de conversa, não? não. Você É sentar muito com teu marido, difícil. você sentar com teu namorado e Isso é... Namorado. Maridão maridão. E aí vocês têm esse tempo de falar, vamos sentar, esquece um pouco essa bosta aí. Vamos conversar? Isso quase tem que ser planejado, né? Tem que ser você tem que mandar um Tem que ser vamos convite, agenda, né? um convite, né? Não, porque né? Claro que no dia a dia, nas coisas do cotidiano, a gente conversa, mas para sentar e ter uma conversa assim mais profunda, não, vamos sair para jantar e a regra é não olhar o celular, Isso. porque quando você vê você tá ali, é muito automático, É. né? E então eu acho que requer um esforço mesmo. Isso que a gente, né? Acho que todos nós aqui, talvez eles não, que são um pouquinho mais novos, mas a gente pegou essa diferença do mundo sem isso e da transformação do mundo com isso. Mas a gente já tem gerações de adultos que viveram só dessa forma. Então, eu acho que eles não fazem ideia também de como é viver dessa forma, olhar para o lado, exercitar. Claro, né? Não tô falando todo mundo. Mas talvez nem seja uma busca das próximas gerações. Talvez isso seja, assim,
uma constante que vá só evoluir. Para que lado, eu não sei, né? Eu acho que é um momento da história muito triste, que a gente vê uma geração que tá menos inteligente do que a anterior. Não que seja menos capaz, mas a gente depende tanto do celular que a gente já não decora coisas, porque qualquer coisa a gente pesquisa. Eu O tô fazendo estudo isso agora. Não, e assim, exatamente, menos inteligente no sentido de raciocínio mesmo, Isso. mas a geração que tem mais informação, É. né? É. Então, é complicado. É meio É um contraditório, contraponto, é um contraponto, É né? que informação não necessariamente significa que a pessoa tá usando aquilo de uma forma inteligente, né? Então, E nem se a informação é correta, né? É. Ainda dá pra gente saber o que que é de verdade ou o que não é, mas daqui a Uhum. uns anos, Ninguém vai saber. ninguém vai saber. A resiliência se tornou matéria importante para nós nos dias de hoje, quer dizer, você tem por obrigatoriedade tá sempre se reconstruindo, sempre se reformatando, né? Sempre dando um reboot em você mesmo. Como é que é isso, Bruna? Eu tenho uma filosofia. Eu tenho uma filosofia. Existe uma filosofia que fala sobre a água. E a Muito água- bem, a água. Em nome de Jesus, a água abençoada, branca. Que é justamente isso, a resiliência da água, né? Vou ser cancelado. A água não pode ser branca, ela é transparente. Ai, tem essa questão. Bom, até pode ser branca, né? Depende do que você quer beber. Mas a água, ela tem esse poder de se adaptar a situações. E mesmo quando ela vai ter uma briga, ela vai... Tem um poema que fala, né? Que ela bate tanto na pedra que ela acaba se desfazendo. Ela percorre os caminhos, ela sempre encontra um jeito, né? Ela leva o que ela tem que levar, então... água mole, pedra Água dura, mole, tanto pedra- faz. Bate até que... Isso, a minha filosofia de vida é Mas é isso, né? Mas É. Ela vira um vapor. Ah, não tem o que fazer. Vira o vapor, refaz ali. Ela se adapta no lugar que você coloca ela. Essa resiliência. Então, eu A tento gente ser tá como a água. é mutante o tempo todo. A gente está se reconstruindo, morrendo, nascendo, renascendo, morrendo, todo dia. Todo dia. Eu acho que sim. Acho que tem épocas que a gente consegue fazer isso melhor, épocas que a gente não consegue fazer isso tão bem, mas eu acho sim que isso é importante para o nosso amadurecimento e para nossa compreensão do mundo, né? Senão acaba acontecendo mais ou menos o que a gente está falando de cada um na sua bolha e você acaba não evoluindo justamente por não olhar para o mundo. Só que olhar para o mundo, olhar para o outro, entender que o lado de fora não é como eu quero, não é no tempo que eu quero, não é da forma que eu penso, é difícil. Dói, né? Por isso que este caminho aqui é mais fácil, mas quem opta por fazer o outro caminho, que é mais saudável, precisa ter resiliência. E aí eu pergunto, será que a gente tá num mundo sem resiliência, com menos resiliência? Porque o mundo... Ou será que a gente tá num mundo que demanda mais resiliência? Fica aí a pergunta. Você que está em casa poderia responder e mandar para nós agora. Será que estamos num mundo que precisa mais resiliência ou mais mundo articulação? sem Porque eu não resiliência. consigo, quase que eu não consigo falar resiliência. É difícil. Bom, é difícil, é difícil. Eu acho que a gente precisa. Bom, eu não posso falar nada porque eu sou um macaco mesmo. Ah, Mas o que eu acredito, na verdade, a gente está precisando muito de amor, Exato. verdade, de verdade. E a verdade é muito subjetiva, ela é muito minha, que eu acredito muito nela piamente, e ela pode ser completamente falsa, uma falsa ilusão para você, né? Uhum. O que eu coloco na mesa aqui, o que a gente tenta colocar na mesa do macaco é exatamente a verdade. Vocês estão vindo, estão dispostas e abertas para esse tipo de entendimento, conversam aqui com esse contexto todo e apresentam possibilidades e sugestões para uma vida melhor. Mas isso não significa que essa pessoa que está assistindo vai entender isso como uma grande verdade, né? A verdade dela é dela, né? E acho que esse um pouco de verdade de cada um, não juntadas, essa coisa que faz com que poderia ser uma resiliência única de entendimento humano. Então, eu tenho a minha verdade individualizada, ele tem a dele, ela tem a dela, vocês têm cada uma as suas,
E isso daí, se juntássemos, né, teríamos uma única verdade e seríamos mesmo menos individualistas, né? Então a gente poderia ter uma visão um pouco melhor Uma visão das coisas, né? diferente. Eu acho que o pulo do gato, pegando esse gancho que você falou, da minha verdade, da sua verdade, de cada um ter a sua, é principalmente eu não preciso abrir mão da minha verdade, porque tem gente que acha que quando, eu tô numa conversa, eu preciso ser... Não necessariamente, você tem a sua verdade, tá tudo bem, desde que eu aceite que a verdade do outro é diferente, Sim, né? isso é ótimo. E a partir daí é que as coisas caminham. E aí, se quiser contribuir, quiser agregar, quiser pegar um pouquinho da verdade do outro, somar no seu e ir fortalecendo a sua verdade, é uma coisa. Mas se não quiser, saiba que, né, cada um tem a sua e tá tudo bem, né? Maravilha. A vida é bela ou apenas uma grande ilusão? O que você acha, Bruno? Eu tô sempre começando com a Bruna. Não sei o que Não, é. eu sei que você Olha, a gosta vida mais é dela. bela. A vida é bela. Ela é mais competente que você. Não. Obrigada. Ela é mais talentosa. derrubei a Pô, Foi embora com os meus pipocas. leva essa bosta. Caixa não. Ai, a vida é isso. Fala, Bruno. A vida é bela, a vida é bela e é uma grande ilusão. Olha que legal. Porque a gente vive uma grande ilusão, né? Porque a gente tá vivendo na internet, no dia a dia, você acordar e aí eu tenho que fazer isso e pensar, e no fim de semana eu vou fazer tal coisa. É uma grande ilusão porque a gente não tá vivendo o agora, a gente tá sempre planejando, né? Mas há beleza no que a gente vive também. Faz sentido? Total. Pô, já deu um corte isso aqui, não precisa mais. Pode desligar esse equipamento aí, João. Vamos embora pra Obrigada. casa mais cedo, foda-se. Vou pegar o meu macaco e vou embora. Você respondeu. Rebeca, você Ah, acha que... você quer que eu responda É claro, agora eu quero que você responda. Não, eu concordo, lógico, eu não tiro uma palavra do que a Bru falou. Mas eu acho que antes até da gente pensar nessa coisa da vida, dos eus, das verdades, eu acho que o fato da vida existir já é um composto muito maravilhoso. Nossa, porque, isso é legal, hein? né? Porque para um ser ter vida, precisa de uma combinação que você fala, cara, tá tudo funcionando. E é uma complexidade gigantesca, né? Seja um animal, seja uma pessoa, né? Precisa estar tudo ali, precisa estar todos os órgãos, precisa estar... e fora esse mistério do que é a, É um a universo, vida, cada né? um é um universo, né, próprio, né? Se você olhar. Exato, e do que é a vida em si, do sopro da vida, né? Que não basta tudo aquilo estar funcionando, né? E o que faz a vida acontecer, eu acho que isso por si só já é maravilhoso. Fora as outras questões, né? Que a Bru falou, ou as questões das verdades. Acho que acordar já é ok. Maravilhosa. Maravilhosas. Muito bem. A IA vai acabar com a dublagem e tantas outras profissões. É isso mesmo? Ela vai acabar com a gente? Ela vai acabar com tantas outras profissões? Estamos entrando no segundo bloco do nosso querido Macaco Neutro Podcast, hoje com as nossas queridas princesudas, Bruna Mata, Rebeca Zadra, que me trouxeram a porra do pão aqui, maravilhoso, numa caixa maravilhosa, e uma pimenteira, e o que é aqui? 7 ervas. Sete ervas. além. Sete além. Sete além. ervas além. 7 respostas. E Você é entra isso. com ela no elevador, né? Aperta 7 vezes o número 7. Passa Tudo com 7. Ah, recomeça. Vai, Rê. começa. Ah, Eu- Pode meter o pau. Eu acredito que muita coisa vai mudar, sim. Eu acho que... Para quem é competente ou para quem não é competente? Mas a gente tá falando... Você tá falando só da dublagem ou do geral? Estou falando no geral. No geral. No geral. Eu acho que não tem a ver com competência. Eu acho que a tecnologia existe e ela vai existir, ela vai evoluir. E ela vai chegar. E ela vai chegar em algum lugar, assim como a gente já tem muitas coisas automatizadas que 10 anos, 20 anos atrás não tinha, né? Então, eu acho que ela vai, sim, tomar alguns lugares. Não que necessariamente o ser humano vai deixar de existir, não vai precisar de um ser humano para aquela função.
né? Mas eu acho, sim, que a tecnologia em si, principalmente, né, aliada à inteligência artificial, vai, sim, ocupar alguns cargos, algumas funções. Bruna. Eu vou pelo que a Rebeca fala. Eu acho que a coisa vai acontecer até onde a gente permitir. Só que a gente não se organiza. Eu falo humanidade, né? A humanidade não se organiza. É sempre os interesses de uns que acabam entrando. E a nossa educação, ela também não está sendo dada de verdade para as pessoas. Ela está sendo cada vez mais tolhida. Então a gente vai ter uma sociedade de pessoas que não sabem muito bem as coisas, não sabem muito bem o que querem e só estão pegando aquilo que elas estão recebendo. E nisso, se a gente não tomar conta, a IA vai tomar conta nesse sentido, nessa humanidade que a gente vive. A dublagem, as coisas, elas sempre vão existir, né? Os filmes vão estar lá, eles estão digitalizados, a gente vai ter acesso. Eu acho que por um bom tempo a gente ainda vai dublar, eu acho que tem muita coisa que o médico ainda vai ter que ir lá, suturar o seu braço, acho que tem muita coisa. Mas num futuro, não sei. Se a gente não cuidar, vai ser a máquina mesmo. É mais fácil, né? Não é melhor. Vocês já é pensaram mais que fácil. vocês vão fazer alguma coisa se acabar a dublagem amanhã? Uma vai ser dinossauro que a gente sabe. Eu vou ser o dinossauro. E eu vou come brindar pipoca. pela água. Patrão. Inclusive, um brinde. Essa porra da... Ninguém aguenta mais. Daqui a pouco tem que parar pra fazer um xixi, né? Quer dar 5 minutinhos? Não, Quer, Bruno? tá tranquilo. Tranquilo. A hora que estiver vazando, você fala. Tá. Não, eu vim de fora. Me dá a verdade. As pessoas não conhecem Não esse conhece meu lado. esse Deve lado conhecer, desgraçado. É maravilhoso. Conhece. É maravilhoso. Algumas pessoas Olha só, conhecem. pouquíssimas. Agora algumas vão Agora conhecer. algumas mais. Algumas mais. Qual era a sua primeira pergunta? Quem somos nós? Pra onde vamos? Pra onde vamos? O que comemos? Ó, Viva Pop! Viva Ai, Pop. que Aliás, bom. muito boa. muito boa. Eu fico comendo. Então, eu acho que... Você perguntou o que eu vou fazer, né? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar de alguma forma, né? A gente tem Vou usar o exemplo da fotografia, que é um mecanismo que a tecnologia evoluiu muito, né? Nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, que 50 anos é pouco até. E evoluiu muito. E claro que algumas pessoas se adaptaram a essa evolução e outras não. A profissão fotógrafo não deixou de existir, né? Existem fotógrafos e eles são necessários, né? O que mudou é a forma como se faz isso, como se trabalha com isso, como se enxerga isso. Eu acredito que todas as profissões que forem tomadas de alguma forma por uma inteligência artificial, elas vão ser modificadas e o profissional que vai ficar é aquele que sabe usar isso a seu favor e que vai saber trabalhar com essa nova ferramenta, né? Então, Você acha que a gente vai ter uma IAzinha de bolso? Então, por exemplo... a gente já A gente- tem, né? O que é o celular? Não, eu tô dizendo, na hora de dublar, por exemplo. Especificamente. Especificamente? Você vai ter ali acho uma que caixinha, não. ali um negócio ali que você aciona, fala, hoje eu não quero gritar, vou colocar uma IA aqui. Eu não sei. Eu acho que se a IA quiser, ela faz, mas eu acho que não. Vai faltar o componente humano. Isso. Eu acho que mesmo que seja muito bom, é muito aquela coisa, sabe, que você fala assim, você não se filma uma peça de teatro, porque ela não provoca catarse, né? Você não consegue ter a mesma experiência. É claro, você tem uma experiência, mas é diferente de você ver o teatro ao vivo, por exemplo. Eu acho que na questão do dublado vai ser a mesma coisa, né? Você pode até ter resultados muito bons, mas você vê que falta aquela coisa que a gente não sabe o que é o sopro da vida, é a alma, é aquela coisa que o conjunto tá ali, mas falta. Então eu acho que é bem possível e eu espero que, né, quando essa tecnologia estiver bem avançada, que isso seja necessário e que as pessoas falem, não vai dar pra ser isso aí. Daqui 2 horas, mas ela tá 2 horas e meia! Ela vai estar bem adiantada. O avanço tá muito rápido. Eu acho É. que as pessoas que estão falando em muitos anos para essa ferramenta acontecer estão um pouquinho equivocadas. Eu também acho. Eu acho que isso vai ser muito mais rápido do que a gente imagina e acredito sim que se de verdade não tiver uma legislação que proteja o artista, assim como tem legislação que protege algumas outras profissões que a gente sabe que só existem porque está preservando de fato o lado humano.
Eu acho que há grandes chances dessa modificação ser muito rápida e de que talvez a gente nem consiga entender como se adaptar a isso, né? E aí talvez a gente se perca. O trabalho de vocês dentro da psicoterapia, você que trabalha mais com isso e você está estudando, é isso, Bruna? Estudando. Quer falar um pouquinho, Bruna, antes dela dar Pode toda... ser, agora é Eu- mais legal. Com todas essas questões que a gente está falando, eu comecei a me questionar como que uma sociedade com acesso a ferramentas tão incríveis, com tanto conhecimento, com tudo que a gente tem da história, de entendimento e tal, não evolui. A gente só vê as pessoas cada vez mais intolerantes. Um mundo que a gente, sei lá, quando a gente é um pouco mais, né, não estamos tão jovens como a plateia, mas quando a gente era jovem, a gente via a possibilidade de uma terceira guerra mundial nunca acontecer, porque, nossa, aprendemos com a Segunda Guerra e tal. Hoje em dia, a gente começa a ter uns papos muito esquisitos, e aí eu fico me Ainda questionando. mais você que aprendeu, né? Tua passagem no meteoro. Não, tô até... E aí eu comecei... Nunca mais, né? A gente não vai esquecer Então essa eu história. comecei a estudar para tentar entender o porquê que a humanidade está caminhando para isso. E o meu objetivo é ir para a área do estudo, né? Não tanto de atendimento. Em psicologia. É semiótica da psicanálise. Ah, que Tem maravilha. esse viés, que é, Tá. a pincelada ali. Daí depois disso Tá. eu vou ver o que eu vou fazer. Então, Daqui Mas a é pouco a muito- gente volta a falar disso. Rebeca, É muito legal, que eu já tive muito essa busca, né, do ser humano. Não põe ele na pipoca, não, vai ficar meio... chuchar o macaco na pipoca. Deixa ele aqui. Bonitinho. Então, eu já questionei muito. Tenho um amigo, ele morreu, ele existe, graças a Deus, né? Que é meu antigo mestre de Kung Fu. Ele é formado em filosofia, tem mestrado, tudo. E toda vez que eu ia fazer aula, a gente ficava conversando sobre filosofia, sobre muitas coisas. E eu lembro que eu fiquei um tempo nessa coisa da evolução. De por que a gente não evolui? Será que a humanidade não evolui? Será que é cíclico, né? Porque a gente vê melhoras e daí cai e volta, né? Como que funciona isso? E eu me questionei muito também. Fui atrás de estudar filosofia na época. Já era formada em comunicação. Já tinha especialização em comunicação e estava, né, me especializando em artes nessa época. E fui também estudar filosofia. E aí, dentro de toda essa busca, a gente mistura um pouco de tudo que a gente está conversando aqui, né? De será que estamos menos tolerantes? Será que precisa ter mais resiliência? Será que o mundo é assim? Será que é a internet? Será que é isso? Quando, na verdade, hoje, né, a minha busca eu só posso fazer o meu. Eu não posso fazer o do colega, entendeu? A gente pode conversar, trocar ideia, mas o que a pessoa vai fazer quando ela sair daqui, quando ela sair de uma conversa que talvez seja para esclarecer alguma coisa, é ela com a visão dela, com o mundo dela. E foi aí que eu fui procurar a entender, então, a minha busca, né? E nisso eu falo que a terapia caiu no meu colo, eu não era uma pessoa que buscava fazer terapia. O teu está associado em psicoterapia, isso? É tudo uma Eu palavra acredito que sim, certa para porque colocar? eu acho que sim. Um termo certo? Porque eu acho que a gente só consegue fazer alguma coisa pro mundo quando a gente está de acordo com a gente mesmo. Uhum. Só que isso é um trabalho muito extenso. Isso é um trabalho muito difícil. E é um trabalho que eu acredito que todo mundo devia fazer, né? A função da psicoterapia, digamos assim, ela é fortalecer o seu conceito de identidade. E o que é o seu conceito de identidade? É você saber de verdade quem você é e quais são de verdade as suas escolhas, independente de influências externas. Porque a gente cresce sendo bombardeado tanto pela educação que a gente recebe em casa, pela cultura, pelo país que a gente mora, por um conjunto de regras de sociedade, de religião. E muitas vezes essas coisas ficam internalizadas na gente, mas não necessariamente a gente acrescenta no nosso conceito de identidade. E aí, quando a gente passa por uma situação, por diversas situações que a gente vive no dia a dia, se relacionando com o mundo, a gente entra em conflito, né? Então, a partir do momento que o seu conceito de identidade é fortalecido, a gente diminui um pouco esses conflitos. E uma pessoa com menos conflitos é uma pessoa que consegue se relacionar com o mundo externo de forma mais clara, né? Então, eu acredito que são essas pessoas que fazem mudança no mundo. Porque você não tem outras coisas te influenciando ou não tem nada confuso.
dentro de você e você consegue ser mais objetivo e consegue também entender o outro. Aí é uma outra busca, né? Você aceitar que o outro é diferente, também vem daquilo que a gente falou, de que o mundo é diferente, né? E por isso que aí, dentro de toda essa busca, eu acabei caindo na psicoterapia, né? Hoje, a linha que eu estudo, que eu trabalho, que eu fiz terapia, que eu faço ainda, né? Tem 10 anos que eu faço, é a análise psicodramática, que é uma abordagem que, para mim, funcionou muito bem. E eu achei que, eu falei, tenho vontade de sair colando cartazes pelo mundo, falando todo mundo precisa saber disso, porque, de verdade, tudo tá dentro da gente. Tudo, absolutamente tudo. Né? Então, Todas as respostas. todas, né? A diferença é a gente saber de verdade quem sou eu. E quando eu falo do quem sou eu, é porque é mais ou menos assim, né? Existe o eu que eu acho que eu sou, existe o eu que o mundo me vê, existe o eu que eu acho que eu tenho que ser, e existe o verdadeiro eu. Só que o verdadeiro eu, ele tá muito tamponado por esses três. Então, tem que ser um trabalho de fortalecimento muito forte, que a técnica terapêutica vai ajudando a pessoa a esclarecer, para ir separando, né? E isso você passa por um processo que é São muito... várias camadas, né? São muitas camadas, né? Porque a gente tem que se desapegar, principalmente do que eu acho que eu sou. Porque às vezes eu acho que eu sou uma coisa e é muito cruel você se olhar de frente e falar, talvez eu não seja tão maravilhoso, né? Ou então, tudo bem, talvez eu não sou tão ruim. Tem gente que tem essa régua para baixo, né? Não, talvez eu não seja tão pouco. Talvez eu tenha algo a contribuir, né? Mas tem muita coisa, né, envolvida. A visão que eu tenho de você e vice-versa, né? É muito louco isso. Muito. Porque também existe isso, uma coisa é você olhar né? pro espelho, outra coisa é você ver a pessoa, né? É uma Exatamente. coisa muito louca E isso. quando a gente sabe de verdade quem a gente é, com todos esses três já silenciados um pouco, né? Porque eles sempre vão existir, mas sabendo que essas três figuras existem e com o seu eu verdadeiro mais fortalecido, você não fica refém do externo. Você não fica refém do que o outro acha, você não fica refém do que você acha que você tem que fazer. Você faz o que está de acordo com o seu eu e fica em paz, né? Esse é o ponto. Né, que é o que eu busco no meu trabalho, é ter paz. Vocês acham que o trabalho em psicologia, ou psicoterapia, ou psicodrama é uma eterna busca, né, de respostas, mesmo para você, né, para você se tornar uma pessoa resiliente, você tem que ter essa coisa de eterna busca de respostas de você mesmo para poder ajudar outro, é isso? Eu acredito que sim. E eu acho que o grande pulo do gato aí também é aceitar que nem tudo tem resposta. E tudo bem. Ótimo. Porque senão a Isso, gente né? fica num porquê, de porquê. Isso é maravilhoso. E entra né? numa paranoia. E às vezes é porque é. E acabou. pronto. E pronto. Né? Mas não é fácil também enxergar qual é a situação. Não, que e, é porque e esse limite de você parar de questionar ou de perguntar, né? Você fala assim, opa, E você entender também acabou. se esse questionamento, ele é seu ou é um questionamento de uma figura de mundo interno, né? Qual é o conflito que está dentro disso, né? Então, a psicoterapia me ajudou a clarear tudo isso, a silenciar essas vozes que não eram minhas, né? E fortalecer de verdade quem eu sou, quem eu acredito. É um processo que a gente faz porque a gente vive num mundo de constante mudança e a gente também está em constante amadurecimento, né? Então, isso eu acho que é meio para sempre, né? Sim. Em maior ou menor escala, acho que é uma busca eterna. Acho que até porque Bruna. quando você se conhece, daí você já se torna uma outra pessoa. E aí tudo aquilo que você já sabia, você olha de outra maneira, né? E é difícil aceitar, às vezes, as nossas mudanças, né? Tipo assim, eu achava que eu era desse jeito, agora eu entendi que esse eu é o eu que os outros estão vendo, o eu de verdade é outro, e você entender e aceitar, sei lá, o seu lado sombra também tem isso, né? Sim. De descobrir seus defeitos e lidar com eles. É verdade. Vocês são muito unidas, né? Uma coisa engraçado isso, né? A primeira, quando eu convidei primeiro a Rebequinha, e aí falei, Rebeca, quem você escolheria para ir com você no macaco? Ai, Não foi isso? linda. Aí ela falou,
Ela é minha madrinha de casamento. Ah, né? que palhaçada. Eu trouxe ela pra vida de propósito. É, De né? propósito. É Foi, verdade. foi estratégica. Eu já Foi, né? gostava dela, a gente não era muito próxima. Eu falava, gente, essa pessoa é legal, essa pessoa é do bem, essa pessoa tem vibes, eu gosto Tem dela, vibes. eu quero ser amiga dela. Foi isso. Hum. E aí eu fui assim, né? E aí caiu no papo, né? Ai, ela é Trouxa. maravilhosa. Trouxa. Nossa, gente, a Rebeca é maravilhosa e ela fala umas coisas assim que eu fico assim, Rebeca, fala mais. Às vezes eu tô Ela com também, uma ela questão, um também. problema. Ela é muito perfeita. Não, a gente troca bastante gente figurinha, troca. assim. A gente se Tá ajuda gelado, você tá com bastante. frio? Pega um pouquinho Eu meu sou casaco gelada. aqui, ó. Não, eu tô Eu aqui, sou né? gelado, eu sou fria. Eu sou uma pessoa Olha, ela tem fria. um cobertor, gente. Olha isso. Olha Uma que lindo, mantinha. trouxe uma Uma A senhorinha. manta. idade né? vai chegando. Nós não sai sem o cobertor, Bê. É sensacional isso, cara. Ó, pipoca. Cobertor de café. Cobertor e café. E os exatamente. bichos. E os bichos. E os maridos, né? E os maridos e pipoca. E E pipoca. pipoca. Vamos entrar então na dublagem, que a gente acabou indo e voltando. Rebeca, você é diretora e dubladora, professora também, né? Trabalha como psicoterapeuta. Tô dando aula Já está trabalhando com psicoterapia? Já? Tô sim. Tem mais alguma coisa que você queira fazer ou está fazendo? Ou vai Eu quero planeja fazer muitas coisas, É. né? Eu tenho vontade ainda de Antes ser que acabe a dublagem? Aí, Tamo aí, né? antes que caia o meteorito, o Antes cometa, antes que caia o cometa. que tá passando lá em Bauru, É, e que matou os dinossauros da Bruna. aqueles que ficavam numa estantezinha. Exato. Que Tadinho. vem assim ainda. Mas, Tocar pianinho, né? olha, no momento eu realmente tô muito apaixonada por toda essa questão do psicodrama, né, e da psicoterapia. Mas eu tenho muitas vontades, né, ainda de explorar outros campos da área artística mesmo. Eu penso em... Até voltei a fazer outros cursos, a voltar a estudar interpretação para cinema, para TV. É uma área que eu nunca tive vontade de explorar e de trabalhar, mas que vem acendendo aí uma necessidade de conhecer novas linguagens. Conhecer, não que eu já conheço, mas de realmente entrar para um mercado com novas linguagens. Se vou, não sei. São só vontades, né? Mas eu acho que assim, plano mesmo, são esses mesmos, por enquanto a IA permitir. Aí a permitir. Bruna. Uhum. É isso, né? É isso. Beleza, Enquanto a muito IA obrigado permite, aí pela obrigado, sua gente. participação. Tem mais alguma coisa? Você gostaria de fazer alguma coisa? Eu a gostaria mais? de voltar pro teatro. Ah, que é da legal. onde eu vim. Sim. E aí a dublagem, eu quis muito, me dediquei, e aí eu abdiquei de tudo, assim, né? Porque você tem que ter muita disponibilidade de agenda, então eu tenho muita vontade de voltar pro palco, assim, pra sentir as pessoas, sentir o texto. Mas aí agora eu tô estudando esse negócio aí, então eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho essa vontade de ir pro teatro, assim. Maravilha. Mais um questionamento. Vocês, claro, eu já até imagino a resposta. Vocês têm fé na humanidade? A humanidade está dando Ai, posso falar? tá dando força para vocês terem a acreditar nessa coisa de ainda ter uma garantia de fé? Eu tenho duas respostas. A resposta que eu queria dar para as pessoas não perderem a fé. Mas a minha verdadeira opinião é que eu acredito nas pessoas, eu não acredito na humanidade como um todo. Porque algumas pessoas, elas têm muito poder e pouca índole. Geralmente são as pessoas que têm muito poder e muito dinheiro que têm pouca índole, né? E então, não sei se a gente tá eu acho que a gente tá no ponto do não retorno já. Então, o que a gente pode fazer é o que a Rebeca falou. A gente cuidar dos nossos aqui, assim, né? Eu consigo sentir mudanças assim. Essa fé eu tenho. A fé de uma pessoa tá precisando da minha ajuda, eu consigo ajudar. Agora, a fé que a humanidade vai se olhar e vai mudar e vai... Não consigo ver. Rebeca. É delicado você responder isso porque É que eu não queria falar para as pessoas isso, mas... Não, na verdade, assim, eu
Eu não teria uma resposta formada, não. Fiquei pensando aqui. Eu acho que, de certa forma, sim, porque senão eu não estava investindo meu tempo em exercitar uma Uhum. nova profissão, onde, de fato, né, a minha intenção é fortalecer o conceito de identidade de alguém, né? Então, eu acredito, sim, que de alguma forma as pessoas... Eu acho mesmo que, assim, ai, vamos supor, num cenário deu muito ruim, eu acho que as pessoas se ajudam. Eu Você acho acha que que num cenário eu apocalíptico acho que num existe cenário vai existir, eu acho que Existe. gente filha da Existe. puta sempre vai existir. Gente com poder filha da puta sempre vai Bom, se eu existir. sobrar, eu quero transformar isso aqui num inferno. Se eu sobrar, eu quero ser o filho da puta. Quero teu. Eu quero ser um salvador Mas aqui. eu acho que na hora da necessidade, né, a gente tem o grande exemplo da tragédia que aconteceu lá no Sul, né? A galera inteira se mobilizou. Teve coisa ruim? Teve, né? Mas a gente teve muita coisa boa, né? Então o problema do ruim, o problema do mal é que ele faz barulho. O bem não faz barulho. É. Então, a gente acha que só o mal tá vivendo por aí, quando na verdade tem muito bem silencioso por aí. Sim. Então, eu acho que a resposta é sim. Eu acho que de alguma forma eu tenho fé, sim, e eu acho que coisas boas acontecem por aí, a gente só não fica sabendo. Será que as pessoas, elas ajudam nas necessidades porque elas têm um chamado para a realidade? Tipo assim, você tá vivendo sua vida, ai, WhatsApp, ai, TikTok e tal. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, quando bate, assim, a onda da realidade, você, putz, vou ajudar, realmente, a vida é isso. Acho que tem isso. Olha, o que aconteceu com a gente aqui no Macaco foi mais ou menos isso. Não é só uma piração da minha cabeça no sentido de falar assim, ó, tá acabando o trampo, eu preciso fazer alguma outra porra da vida para ter alguma coisa para tentar me manter. Quando você começa a trazer, movimentar alguma outra coisa, uma energia que estava ali acumulada durante muito tempo, só simplesmente por capricho seu, você vai lá e fala assim, olha, eu vou deixar isso aqui de lado e vou tentar viver minha vida. Não. Alguma coisa já vinha batendo um martelo na cabeça para dizer, olha, você precisa colocar isso em prática, esse podcast, um programa, até comentei com vocês lá fora. Eu não queria um podcast como esse é a configuração dele, eu quero um programa que ele seja diferenciado para trazer um pouco de amor e conforto e verdade. Nada de coisa pejorativa ou crença ou religiosidade, mas uma coisa que traga um pouco de abraço para a mesa. Ah, vamos falar, vou trazer só dublador. Ai, Cássio, outro podcast de dublagem. Puta que me pariu. Ninguém aguenta mais. Já tem do Galvão, do Galvão, do Cláudio, já tem do Márcio Seixas, já tem... Não. A galera que vai vir aqui vai falar sobre vida, além da dublagem. É legal, espiritualidade e dublagem, mas tá faltando essa conversa, que é aquilo que a gente estava conversando ali agora há pouco. Eu estou utilizando aqui para fazer a pergunta para vocês. Mas em momento algum, mesmo eles lá, tirando o João, coitadinho, que tem que aguentar a gente, a gente não está mexendo no celular. Né? Esse momento de conversa não tem mais. Tem. É isso que o Macaco quer trazer para a galera assistir. Ai, Cássio, puta papo idiota, de gente idiota. Mas é isso que está faltando. Exato. Né? Essa coisa de você... Ah, pô, vamos ver como é que ela tá falando. Porque isso pode se tornar uma referência para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Né? A tua experiência, a tua carreira, a tua história... Então, por que não? Né? E nem tudo também precisa ser útil. Exato, exato. A questão é que a gente tá vivendo com muita inutilidade. Exato. E aí, ok, né? Tudo bem. Eu assisti alguns episódios, assisto, né? Eu gosto de ver as entrevistas, principalmente com os meus amigos, colegas da dublagem, porque você fala, gente, essa pessoa faz isso. Porque você vê a pessoa, você sabe que a pessoa dubla. Você vê a pessoa todo dia, sei lá, você cumprimenta, oi. Você fala, nossa, a pessoa faz isso, a pessoa gosta daquilo, né? É interessante. Vai mudar alguma coisa? Não, mas é legal você saber que as pessoas são seres humanos, que elas têm coisas boas, coisas ruins, e momentos bons, momentos difíceis. A gente sabe de tantos ali
que são assassinos, por exemplo, né? Olha, você falou sobre o amor. Eu não sou uma pessoa... Viva! A água da vida, gente. Você quer mais, Amazinha? Quer? Quer? Ah, se Traz tiver mais um aí, pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter que Eu dar tô com a tempo. pipoca só pra mim, gente. pipoeca. É que na verdade eu fui excluída, né? Teve uma hora que falaram que. Não podia comer, não agora você podia. pegou só pra Não, você. Fala, eu Bruno. era inútil. Você falou sobre a fé, eu tenho essa questão toda, mas o amor, eu acredito no amor. Eu acredito que o amor salva, eu acredito que o amor, ele transforma, eu acredito que o amor é tudo que existe e é o que faz a gente ser humano. Então, o poder do amor eu acredito. E eu acho que isso poderia salvar. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Isso aqui é você que é amor. Você que é amor. bom. E quando eu falo amor, não é amor de parceiros, assim, é amor de pessoas, né? Sim, de, sim, de, sim, né, sim. amar esse macaquinho que eu ganhei e ele ter um sentido pra mim e ele virar meu amuleto, né? Então eu tenho isso. É. Agora, E ela é uma pessoa que pode falar isso com propriedade, porque ela é uma pessoa que exercita o amor eu tento. às pessoas. Não, ela faz. Ela não tenta, não. E eu Ela gosto de realmente falar. faz. Eu falo, eu amo você. Tem gente que não gosta, né? Eu falo. Eu falo que amo também. Porque Foda-se. senão, como é que a pessoa vai saber? Aí morreu, aí... Não. Dizem que. O Cássio fala que ama todo mundo. Ué, Ai, Ai, morreu. falam isso de mim também. ué. Não, mas. Eu falo. Tem que falar, vou tem que falar falar. que não. Tem que ser sincero. Sim. E tem que parar com E- essa e bobagem. tem que parar de eu só achar. amo uma meia dúzia. A outra, bom, é mais ou menos. Isso é um Os amor. outros 98% eu odeio profundamente. Mas Mas são Você amores entende. de formas diferentes, né? Não é que, nossa, então, ela, sei lá, quer casar comigo, né? As não. pessoas Sim, precisam sim, sim, entender que E é existe, bonito. né? E existe uma falta mesmo da comunicação, do amor. E é isso, né? O amor não faz barulho, né? Então, o amor não faz barulho. não faz vamos fazer barulho. ele fazer. Ela é uma pessoa que faz o amor fazer barulho. Então, ela é uma pessoa que contribui. Você também é. Não. É sim, olha só todo o trabalho que você tá fazendo, estudo, imagina. Lindinhas demais. A dublagem para vocês é um momento que fez com que vocês mudassem a condição de vocês, de vida, de como terem uma noção diferente de tudo. Vocês chegaram aqui, vocês são gratas à dublagem? Com certeza. A dublagem mudou a vida de vocês? Bruninha, pode falar agora, fala à vontade. Olha, a dublagem mudou minha vida, sim. A dublagem foi uma grande realização de um sonho. E eu sinto muita responsabilidade na hora que eu vou dublar, porque não é só o ato de fazer o filme dublar, né? Dublar o filme e tudo. É entender que são pessoas que estão recebendo aquele material que você está fazendo, mesmo que seja uma série que, sei lá, vai falar sobre plantas. Não é uma coisa que todo mundo queira saber, mas assim, é importante saber que quem tem acesso à dublagem é porque tem a escolha, mas muita gente precisa. Às vezes a nossa voz é aquilo que a pessoa tem no dia para uma companhia também. Tem gente que não consegue, por uma questão de nascimento mesmo, de formação, não consegue acompanhar a legenda e a imagem, então ele precisa daquela coisa dublada. Então é uma forma de carinho, né? Então é uma responsabilidade muito grande quando você está no microfone. Não é simplesmente chegar, vou lá gravar, ganhar meu dinheiro e ir embora. Então é um privilégio poder fazer isso, sabe? Eu gosto. Um comprometimento, uma responsabilidade muito grande, né? Você tem ali a comunicabilidade e você tem que passar essa informação e não pode ser qualquer porcaria, né? Tem que saber fazer, né? Exatamente. É um lugar onde Sagrado? eu considero, eu devo muito, assim, a dublagem, devo muito a mim também, porque eu sei o quanto eu ralei pra chegar na dublagem, não foi... E quanto ainda rala, né? ainda rala, Vocês, porque é pra né? sempre, Nós ali né? o tempo todo aprendendo, levando Exatamente. porrada. E quantas, né? E a gente acha que isso vai passar um dia, não passa, né? Acho que os perrengues só mudam de forma, né? Uma coisa você vai pegando e aparece outra situação. Mas ainda assim, acho que como toda profissão, né? A gente cresce, amadurece. E sim, eu sinto que eu devo, sim, bastante a dublagem, não só da minha formação artística, mas também como pessoa. É uma profissão onde a gente se relaciona com muitas pessoas diferentes, assim, num nível, né? Ainda mais depois que eu comecei a dirigir, comecei a dar aula, né? Você tem essa responsabilidade
de entender que cada ser humano tem o seu tempo, de que cada ser humano é de um jeito. Legal E se é obrigado, quer dizer, alguns não, né? Mas alguns não fazem. Mas eu acho que faz parte do trabalho do diretor também aquela coisa do aceitar o outro como o outro é e a verdade dele, Uhum. né? É claro que tem as questões técnicas ali de você estar conduzindo uma obra para deixar tudo uníssono, mas essa troca de energia constante, eu acho que são poucas as profissões que tem. E precisa, assim, ser muito, muito resiliente. Vamos voltar com o início, para você atravessar por esse dia, às vezes, sem se afetar. Tem dia ali que você tem que ter um tato meio ali de verdade de terapeuta, né? Às vezes a pessoa. Eu lembro até hoje que foi um. Não vou citar nomes para não expor ninguém, né? Mas é uma Mas eu pessoa. sei quem é. Você sempre sabe. Ele lê pensamentos. Hum. Já é uma pessoa muito experiente Mala mesmo. pra que... caralho, Não é mala. A pessoa que entra ali faz o trabalho numa boa e vai. E aí ele começou a gravar. E aí errou uma, errou duas. É uma pessoa assim, quase nunca, não tem essa questão, né? Tem gente que entra, faz, não tem. E aí ele fez ali, você vê que tava meio difícil. Eu falei, assim, a gente deu uma estouradinha no tempo. Eu falei, eu não vou. Sabe quando você sente? Você fala, né? Não, tá tudo bem. Eu falei, fica tranquilo. Falei, o próximo não vem. Ainda falei alguma coisa assim. E aí a pessoa saiu da escala e falou assim: meu melhor amigo da vida morreu. E aí, tipo, se eu tô ali, não, cara, grava logo, não é assim, não sei o que, ai, puta. Que às vezes a gente vê diretores nessa. Não, tem que ser assim, pô, ó, a gente tá com tempo. Não, velho, é um ser humano ali, né? A gente tem tempo, as coisas são técnicas, né? Mas é um ser humano ali. E eu acho que essa é a graça, né? Eu devo muito a essa troca. Inclusive, talvez essa busca agora da psicoterapia tenha a ver com se relacionar com tantas pessoas. Tem que ser né? tem que usar de muita psicologia ali dentro, ainda mais sentado na cadeira de direção, né? Eu acho que é o dobro de responsabilidade, né? E não é só com um projeto, com um produto, e sim com quem está lá dentro, né? A pessoa tem um limite né? Ela Exato. vai até um determinado ponto, mais que Exatamente. aquilo ela não vai. E vocês têm que lidar também com o fato de você pode estar estressado por 1000 coisas. Você precisa. Mas aí você tem que ter uma delicadeza com aquela pessoa que tá ali, né? Exatamente. Senão, aí fã a pessoa que tá lá. O diretor tem esse poder, né? De quantas vezes, não sei vocês, mas eu já fui várias vezes desestabilizada. E olha que eu sou uma pessoa que, assim, sou bem concentrada, não sou uma pessoa que vai me desestabilizar fácil, mas quantas vezes isso já aconteceu, né? Porque o diretor tá nessa posição de poder. Aí tem gente que gosta. E tem o ego também, Tem né? gente que Envolvido, gosta de né? fazer isso, né? Faz por maldade mesmo, né? É. A gente sabe quem são. Muito bem. Esses a gente sabe, sabe. Esses daí não Esses precisa nem falar. Muito bem. Todo mundo sabe. Uma perguntinha para cada uma de vocês, é a mesma pergunta. A sua voz vai ser ouvida por todas as pessoas do mundo durante 1 minuto. Qual mensagem você falaria para elas? Você tem 1 minuto para falar para a galera no mundo. Eu acho que eu iria falar para as pessoas. Vamos. Eu ia falar isso sobre o amor. Eu ia falar: amem mais, conversem mais, ouçam mais, questionem. Tem que ter esse cuidado com o outro, tem que ter o cuidado consigo mesmo, né? Entender também que a vida é um grande lago, que às vezes a gente tá lá, tá todo mundo nadando aqui, os peixes, tá tudo certo. De repente cai uma pedra, não um meteoro, uma pedra. E aí abala, assim, as águas, aí a galera fica toda agitada. E aí você de novo com essa história, né? Tá na linha, né? Na linha dela. Você é um caranguejo, Eu de sou um repente, aí você vê um monte tá de tudo ali, dirigível. Dinossauro. Dinossauro, Mas o que acontece? Uma hora tudo isso acalma. Tudo bem que aí vai ter uma pedra que vai estar lá, que não tinha antes essa pedra. Mas você vai entender como funciona a vida com essa pedra e as coisas vão, entendeu? Então, o que eu quero dizer é: ouçam, conversem, amem e bebam água. Ao macaco. Rebequinha. Falar, não vejam isso de uma forma triste, ruim, mas a única certeza que a gente de verdade tem na vida é que um dia a gente vai morrer.
Então, tipo, vivamos como se soubéssemos que vamos morrer. Porque às vezes a gente encana tanto e fala, eu posso morrer amanhã, por que eu tô preocupada com isso? Tem coisas que, de fato, a gente deve se preocupar. Mas, assim, acho que pode ser tudo um pouco mais leve, né? Exatamente, penso isso. Primeiro tem uma frase muito importante de uma figura lendária, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Que uma vez ele olhou para a câmera e disse: busquem conhecimento. Maravilhoso. ET Bilu estava certo. ET Bilu. Eu sou partidária do ET Bilu. Eu acho que a gente precisa buscar Ainda conhecimento. Ainda prefiro o Paul. Pode ser ele. A gente precisa buscar conhecimento. E quando eu falo conhecimento é de uma coisa geral, sim, né? É sobre o nosso eu verdadeiro, é sobre aceitar o outro, é sobre o amor, é sobre o mundo, é entender o que está acontecendo. E é isso. Eu acho que eu fico com o busca em conhecimento do ET Bilu. ET Bilu. E tem seta quando forem assistir. Maravilhosa. Saco. Maravilhosa. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por esse carinho maravilhoso de Obrigada. vocês. Amei. Vocês são Foi maravilhosas. maravilhoso, Essas princesudas vieram aqui. Coroa ainda, hein? E as redes sociais, por favor, Bruno. Como é que a galera encontra você aqui, ó? Nessa câmera? Não me encontro, mentira. Eu odeio todo mundo! Joga no Google. Bruna Matadub. Nas redes todas. Bruna Matadub. Tá lá. Maravilha. E muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigado Eu queria você. continuar aqui, na verdade. A gente podia continuar, né? Mais Vamos umas pedir 6 um horas. almoço, Uma mais pizza. vocês. Vamos pedir uma pizza. Eu gosto de pizza. Meio-dia, né? Meio-dia. Bom, eu uso só o Instagram, Rebeca Zadra, tudo junto, Z de zebra, A, D de dado, R-A, porque... Rebeca Azada. Zadra. Rebeca Azada. Muitas pessoas Rebeca atrasada. Não, ela não... não sou, não fala assim. Mais ou menos. Não Já me sou. deu muito... mas São Paulo, Já chegou né? 6 minutos um dia, eu anotei. Atrasado no estúdio, com aquela bosta Terrível. daquele... Não, esse apelido é Aquele bom, vai aviãozinho que do pega. cacete. Não, eu não Fala. sou, não. Mas, obrigada pelo convite. Obrigado vocês, obrigado pela vida. Obrigada, obrigado de pelo- verdade. Foi pelo carinho um que papo vocês têm. bom. É uma pena que a gente precise marcar, né, um horário pra sentar e conversar com alguém sem celular, né? Que louco Olha, isso. Não é? Agora cheio de comer pipoca, acabou. Acabou. Mas a Gente. gente tem, pipoca. Eu tenho um agradecimento aqui para fazer para a galera do Viva Pop, muito obrigado. Canal Vozes Extraordinárias, canal Dupla Mídia Brasil também, Marta Volpiani, ao Nélio que não pôde vir, aquele sapeca, serelepe, sapecucho, a Dani Texugo. É Tucuxi, né? Eu nem sei mais, tadinha dela. Eu amo ela. Raquel Sabença, a gente tá aí na torcida pela sua recuperação. Fê Constantino, um grande abraço para você. Roberta, a secretária do patrão. O Leandro, doente número 1. João Marcelo, nosso querido produtor aqui. João Luca na captação. Ao Estúdios Doom, que abre esse espaço maravilhoso para todos nós. A Nova Friburgo, não me pergunte por quê. Ok. A você que aguentou até agora. E também preciso agradecer a galera que veio em peso. Residência Walkers. Beleza? Muito obrigado a todos. Você ainda que não segue a gente nas redes sociais, a gente tem o Instagram, @Macaco Neutro Podcast, TikTok, @Macaco Neutro, tudo junto, podcast. Na página do Facebook, Macaco Neutro Podcast. É isso aí, gente. Muito obrigado, Bruninha. Obrigado, Rebeca, as princesudas. Obrigado a todos, obrigado João, obrigado Gigi, nossa querida. Um abraço pro nosso querido Vitor, muito obrigado. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Agora? Mas aí queria ser uma animação. Não.